Gente, só antes de eu passar o slide, é bom ver o professor falar isso, porque às vezes eu falo dos riscos do dólar, os riscos dos Estados Unidos como potência hegemônica, e o pessoal acha que não, você está fazendo propaganda da Rússia, da China, então agora vocês veem, tá? O integrante de um outro canal que é bastante prestigiado a falar isso daí, quem sabe vocês acreditam, porque, professor, estou cansado de tomar paulada da turma aqui, porque eu falo essas coisas. Não, você está torcendo. Não é nada, é análise, pessoal, é simplesmente análise. O que o professor está nos mostrando aqui é uma tendência geopolítica, a gente precisa ficar de olho nela. Pode ser que ela não se concretize um dia, pode até ser, mas ela está dando todos os sinais que a gente vai nessa direção. Vamos dar o like. Professor, Comandante, só antes de eu entrar aí, deixa eu dizer uma coisa. Obviamente, nós somos ocidentais e queremos o melhor, mas diante daquela famosa sabedoria do Sun Tzu em A Arte da Guerra, né? Ele diz assim: se você conhece a si próprio e conhece o inimigo, não temerá o resultado de 100 batalhas. Então, nós precisamos conhecer o nosso oponente, conhecer como ele pensa. Isso não significa fazer propaganda para ele, isso não significa engrandecê-lo mais do que ele é, significa ser realista, ok? Exatamente. Porque, por outro lado, Sun Tzu diz assim: se você não se conhece e não conhece o seu oponente, perderá todas as batalhas. É basicamente isso. Hoje em dia, infelizmente, é um lado ruim da internet. Só tem torcida, o pessoal não quer raciocinar. Olha, o senhor quer ver uma coisa? Eu dei uma entrevista em maio, 3 meses atrás, no canal do Monark. Eu falei, o exército ucraniano ele foi estraçalhado, ele foi reconstruído várias vezes, mas ele tinha sido estraçalhado, essa que é a verdade. Hoje parece que as unidades da Ucrânia estão entrando em colapso no Donetsk, tá havendo em vários sites já saiu isso daí. Então a gente fala as coisas, é uma tendência que nós identificamos 3 meses atrás, em virtude de algumas notícias que estavam vindo de lá e que a imprensa estava mascarando, porque muita coisa do que eu falo no canal, do que o professor fala no Checkmate Global e o que ele está mostrando aqui nessa palestra, a imprensa não enfatiza isso. Ela sabe, porém ela não enfatiza, ela deixa como um assunto menor, de nota de rodapé, etc. Então a gente está mostrando para vocês o caminho que as coisas estão tomando. Sérgio Maceira, obrigado pelo superchat. Professor, desculpa a interrupção. Por favor, prossiga. De forma alguma, comandante, essas observações são relevantes e necessárias porque nós latinos temos uma tendência, os latinos, a ser muito emocionais e realmente torcer. Né? A gente pode, claro, ter simpatia por esse ou aquele ponto, mas nós, analistas, né, precisamos ser imparciais. Na hora que você, comandante, envolve o seu sentimento na análise e perde a imparcialidade, você perde o foco da análise, ok? Não há como falar que nós não estamos sofrendo um momento difícil. Essa questão da Ucrânia, depois podemos entrar nela, toda a região do Donbás, Lugansk e Donetsk, já praticamente está perdida. Eles estão descendo agora em direção a Odessa, né? E toda essa situação, lá eles perderam já o exército ucraniano, perdeu seus soldados mais experientes. E estão tentando repor esses soldados, inclusive. Mas esse é um outro tema que podemos falar depois. Seguindo, então, essa questão aqui, obrigado, Valéria. Os Estados Unidos, gente, tem déficit gêmeo. O que significa isso? Déficit interno, o que ele arrecada de tributos é menos do que o que ele gasta. E déficit externo, o que ele exporta é menos do que o que ele importa. E ele está completamente endividado. Isso são fatos, ok? Facilmente comprováveis. Então, o governo federal dos Estados Unidos tem hoje uma dívida de 30,6 trilhões de dólares, né, para um PIB em 21 que foi de 22,8. As corporações também deviam em 2019 mais 15 trilhões. Os consumidores e as famílias devem outros 14 trilhões. Governos estaduais e municipais estão quase quebrados. Não só os Estados Unidos está endividado. O mundo bateu o recorde de 305 trilhões de dólares de dívida no primeiro trimestre de 2022. 348% do PIB global em dívidas governamentais, corporativas e domésticas. Existem ainda uns 1 a 2 ou 4 trilhões de dólares em derivativos que ninguém sabe onde está. Então, vejam bem, o que aconteceu? O que lá no canal
eu disse desde o início, a bolha da dívida. Aliás, no meu canal, quando nós surgimos, eu criei o canal há 2 anos atrás, eu comecei falando da desdolarização, que vocês vão entender já já. A desdolarização é o processo de trocar seus dólares das suas reservas por ouro, ok? Que, em função daquele aviso do Mark, todos os países começaram a se desfazer dos seus dólares para comprar ouro ou outros ativos. Eu disse no vídeo 104 ou 105, não me recordo qual, que pela primeira vez a China, né, tem menos de $1 trilhão em títulos do governo dos Estados Unidos, ela está vendendo, o Japão também está vendendo, todos estão nesse processo de desdolarização, que foi onde começou o meu canal, falando sobre esse processo e os processos de flexibilização quantitativa do Federal Reserve, chamados QE. Tá? O mundo está numa bolha da dívida, assim como também está numa bolha especulativa, que só agora as bolsas de valores dos Estados Unidos estão começando a se aproximar da realidade, uma vez que nós estávamos numa crise e mesmo assim as ações se valorizando. Uma bolsa de valores com uma bolha especulativa. Vamos então a essa questão da bolha da dívida. Por favor, o próximo slide, comandante. Vamos lá. Gente, vamos dar o like. Vamos dar o like, por favor. Olha o percentual da dívida global em relação ao PIB de 1970 a 2020. A fonte é o FMI, tá? Em inglês é IMF, né? Naturalmente, está aí embaixo. Ok? Vejam como a dívida de 1970 a 2020, vejam como a dívida global dispara. Dívida sem lastro. Dívida sem condições de ser paga. Por favor, o próximo slide. Aqui vocês têm um gráfico onde eu mostro a formação da dívida do governo dos Estados Unidos em valores nominais desde a década de 70. A fonte está aí, inclusive o gráfico, a fonte está bem, Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Observem que já a partir ali da década de 90 a dívida aumenta, mas ela dispara mesmo a partir de 2001. O que nós tivemos em 2001, comandante? O 11 de setembro. Então começa a guerra ao terror, começa aquela grande mobilização sem ter recursos e a dívida dos Estados Unidos dispara. Vejam que a partir de 2001, a dívida realmente entra num crescente muito rápido, chegando a hoje a 30,6, quase 31 trilhões de dólares. Por favor, o próximo. Aqui vocês vão ver o que o governo fez, o governo de lá. Para contornar esta situação, os Estados Unidos precisaram emitir dinheiro sem lastro. O dólar não tem lastro, é uma moeda fiduciária, com base apenas na credibilidade, ok? Eles precisaram emitir dinheiro para financiar esse giro, ter juros baixos ou próximo de zero e manter a confiança na sua moeda. Abaixo a emissão de moeda dos Estados Unidos desde 1980, em bilhões de dólares. Vejam que em 2020, 2021, simplesmente o M1, que é o estoque de moeda, dispara. O que acontece, comandante, aqueles que nos ouvem e veem, se uma nação imprime dinheiro do nada, da noite para o dia, como vocês podem ver aí? E, mais uma vez, a fonte está aí para que vocês possam ver, ok? Ora, impressão de dinheiro gera inflação, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por favor, o próximo slide, comandante. Vamos lá, professor. Vamos dar o like, pessoal. Vamos prestigiar os canais. Aqui vocês têm o estoque do Federal Reserve, apenas estou mostrando para aqueles que não conhecem, através de operações de QE, flexibilização quantitativa. O Federal Reserve começou a comprar títulos podres, comprar títulos inadimplentes ou de baixa liquidez. O estoque do Banco Central americano disparou e agora o Fed prometeu que vai se desfazer desses estoques. Alguns estimam que ele vai levar de 7 a 9 anos para colocar esses estoques no mercado e muitos acham que ele não vai conseguir colocar. Eu acho que eu comentei isso no vídeo 105. Por favor, comandante. Vamos dar o like, pessoal. Então, nós temos aí o impacto na inflação. Emissão de dinheiro desenfreada, emissão de dinheiro sem lastro, problema de colapso nas linhas de suprimentos. Nos Estados Unidos está faltando gêneros
alimentícios para beber, estão faltando alguns ingredientes de remédio, várias questões, principalmente porque os portos chineses, em função das medidas restritivas de Covid, que em parte são apenas um pretexto para colapsar as linhas de suprimentos para o Ocidente. Lembre-se, do início da minha apresentação, o objetivo é destruir o principal pilar do Ocidente, que é a sua economia. Okay? Lembre-se dos princípios de guerra de quinta geração que eu comentei. Claro que se o Ocidente, se o governo americano expande a base monetária, o M1, daquela forma repentinamente, gera inflação. O mesmo está vivendo a Europa. A Europa está vivendo uma inflação brutal, né? Agora deve estar chegando já a 9,2, segundo as últimas estimativas, 9,2 anualizado, o que é uma inflação enorme, e no caso europeu, com um agravante, comandante, aqueles que nos ouvem veem, com o agravante da crise energética, porque a Europa dependia da Rússia para ter energia barata, e a Rússia está sabendo utilizar isso na sua gangorra, e as sanções que o Ocidente projetou contra a Rússia estão doendo mais agora no Ocidente do que na própria Rússia, que está previsto lá um superávit enorme para eles na balança deles, porque estão vendendo seu petróleo e sua energia para a China e para a Índia, que estão se favorecendo dessa situação para comprar energia barata